Você já sabe que de vez em quando gostamos de propor alguma atividade enquanto ouvimos os relatos, para que possam encontrar alguma conexão ou semelhança enquanto se deixam envolver pelo que o que contamos. Por isso, hoje, pergunto a você: o que você acha que alguns seres possuem em comum, além da aparência entre eles? Não que adotem a forma de alguém conhecido para nós. Esse não é o caso, mas seria uma forma peculiar que você provavelmente já ouviu falar algumas vezes. Para isso, iremos ao norte do México. Valeria Gonzalez relata: sou do estado de Nuevo León, e desde muito jovem tive essa sensibilidade para ver coisas que não estão vivas. Eu sei que muitos não vão acreditar, mas é o que me acontece. Começou quando me mudei para a casa onde moro atualmente. Tinha 6 anos de idade, e desde que chegamos comecei com isso. Nessa casa eu brincava com um menino. Lembro-me que seu nome era Carlos, ele me disse. Mas ele não era um menino vivo. Minha mãe sempre pensou que era um amigo imaginário, mas não era assim. Ela estava errada. Carlinhos e eu costumávamos brincar em casa, e eu me lembro muito bem, sempre trazia Carlinhos. Isso foi o que começou a assustar minha mãe. Tenho uma irmã mais velha com quem discutia por qualquer coisa, como todo par de irmãos, e sempre que discutia ou brigava com ela, dizia que Carlinhos iria assustá-la, coisa que realmente acontecia. De repente, minha irmã saía correndo assustada. Dizia à minha mãe que à noite ou quando ficava sozinha alguém assobiava para ela, apagavam as luzes, sacudiam as maçanetas da porta do seu quarto, e eu sempre via isso como uma simples brincadeira de Carlos, uma travessura, e só. Só que minha irmã não parecia ver assim. Até que um tempo passou, cresci alguns anos e comecei a dormir no último quarto, perto das escadas. E sempre fui uma daquelas pessoas que se levanta de madrugada para ir ao banheiro. À medida que fui crescendo, deixei de ver o Carlinhos. Ele nunca mais veio, não quero esquecer de mencionar isso a vocês. Uma noite de madrugada, levantei-me para ir ao banheiro como sempre. Ao estar na porta do meu quarto, vi do lado de fora do banheiro, lembro-me como se tivesse acontecido ontem. Um homem, ou o que eu via como um homem alto, cerca de quase 2 metros de altura, todo vestido de preto e um chapéu alto também preto, cujo rosto nunca consegui ver. Era como se fosse uma sombra. No momento em que o vi, voltei para o meu quarto, me encolhi na minha cama e me cobri completamente. Essa não foi a última vez que nos vimos. A partir daí, toda vez que eu me levantava para ir ao banheiro de madrugada, o homem estava lá fora. Nas primeiras vezes ele não fazia nada, apenas ficava parado lá, e eu aguentava até de manhã para ir ao banheiro. Mas em uma ocasião, deitada no meu quarto, ouvi alguém entrar, a porta se abrindo, passos lentos. Pensei que talvez fossem meus pais, então abri os olhos, mas foi um erro. Vi aquele homem entrando no meu quarto. Cobri-me completamente, até o rosto, com o meu cobertor, e fingi estar dormindo. O Senhor caminhou porque eu o ouvi até mais ou menos a metade do quarto, e ele ficou de pé lá por um tempo, não sei quanto tempo. Depois disso, houve dias em que aquele homem não aparecia nem fora do banheiro, nem no corredor, nem no meu quarto. Eu não quis contar nada aos meus pais porque sabia que eles não iam acreditar em mim. Passaram-se algumas semanas e, numa noite, estando dormindo, acordei com aquela sensação de que alguém estava me observando, a mesma sensação que tive quando aquele homem estava lá na outra noite. Então acordei, abri os olhos e levantei um pouco a cabeça para poder olhar. E lá estava ele novamente, parado, me observando dormir. Mas desta vez, ao me ver, ele começou a caminhar em direção à minha cama, sentando-se no final dela e esticando as mãos, tentando me puxar pelos pés, sempre fazendo tudo tão devagar, e eu tremendo de medo, assustada. Levantei-me correndo da minha cama e corri para o quarto dos meus pais, me escondendo no armário, encolhida entre os sapatos. Fiquei lá escondida até que caí dormindo de repente. Na manhã seguinte, ouvi quando meus pais gritaram meu nome e foi quando me encontraram dentro do armário, e aí contei a eles o que tinha acontecido. Eles não disseram mais nada, além de que me deixariam dormir com eles por alguns dias, e foi o que fiz.
Passei as noites com eles, mas minha vontade ou meu hábito de ir ao banheiro nas madrugadas continuava, e eu não me cansava de tentar sair e esperar que fosse uma daquelas noites em que poderia sair sem encontrar aquele senhor. No entanto, ele estava lá fora do banheiro, apenas parado. Eu o via e voltava para a cama com meus pais. Eu sei que parece tão fácil para mim ver isso e apenas voltar. Mas vocês não sabem o medo que eu sentia todas as noites ao vê-lo. Isso nunca deixei de sentir. Parei de comer bem, mal dormia, sempre estava cansada. Minha mãe decidiu contar o que aconteceu a uma amiga dela. Disse que sempre tive essa facilidade, ou dom, como quiserem chamar, de ver e ouvir coisas que não estão aqui, por assim dizer. E a amiga dela disse que talvez aquela sombra ou espírito tivesse algo pendente e que quando eu o visse, dissesse que não lhe devia nada e se ele tinha medo e se tinha algo a dizer, que o fizesse. Minha mãe me contou isso. A última vez que o vi foi de madrugada, como sempre. Eu precisava ir ao banheiro, mas estava segurando o máximo que podia para não vê-lo, até que chegou um momento em que, se eu não fosse, teria um acidente. Levantei-me, ainda dormindo no quarto dos meus pais. Abri a porta e o vi, parado como sempre, fora do banheiro, esperando por mim, alto, escuro e imóvel, apenas me observando. Naquele momento reuni coragem, caminhando em direção ao banheiro, dizendo-lhe que não tinha medo e o que queria, mas não esperei por uma resposta. Continuei andando e foi quando escutei algo que me gelou de medo e sério, até hoje me arrepio quando conto isso. Escutei o tal senhor falar claramente: "Você não lembra mais de mim?" Com muito medo entrei no banheiro, evitando olhá-lo diretamente, com medo de que ele abrisse a porta. Passou um tempo, no entanto, o medo nunca me deixou, mas eu tinha que sair em algum momento. E assim o fiz, abri a porta lentamente. E aquela coisa não estava mais lá. Tinha ido embora, não apenas naquela noite, mas para sempre. Eu nunca soube o que era, o que queria, ou se continuaria aparecendo cada vez mais. Mas estou melhor assim, sem voltar a vê-lo. Ainda penso que poderia ser a mesma coisa que via quando criança, o Carlos, mas em outra forma. Ou quem sabe eu poderia ter imaginado ouvir ele falando aquela noite. Para isso, acho que nunca terei resposta, mas prefiro assim. Quando se vê esse tipo de espectros ou entidades, não é fácil simplesmente agir como se não estivessem lá. Às vezes, não percebemos que estão por perto, mas muitas vezes esses seres afirmam e insistem em chamar a nossa atenção. Com que intenção, não se sabe ao certo. O que gostaria de perguntar a você é: o que acha que eles buscam? Todos os casos são diferentes, ou por que se manifestam por meio de sombras? Comentem, enquanto vamos para a próxima história. Quero compartilhar com vocês algumas histórias curtas que me aconteceram. Quando eu era criança e até hoje, sendo adulto, lembro-me de uma ocasião em que minha mãe visitava a igreja. Não me lembro exatamente do seguinte, mas eu devia ter entre 6 e 8 anos. Sempre a acompanhava, e naquele dia estávamos lá por volta das 7 da noite. Essa igreja em particular sempre teve sua fama. Diziam por aí que nos banheiros onde ninguém queria ir, especialmente à noite, havia algo. Diziam que aparecia o que por aqui chamam de loira do banheiro, que saía dos banheiros. Bem, essa era uma das lendas mais conhecidas do que qualquer coisa deste país. Só por curiosidade, ou sei lá, talvez aquele lugar tivesse algo. Minha mãe estava com os outros orando e cantando na missa e eu, como a maioria das crianças, estava distraído. Olhava para todos os lados e quando olhei para a saída, que dava para o estacionamento onde colocavam a comida e faziam os eventos, justo onde não havia absolutamente ninguém naquele momento, vi uma silhueta escura muito alta. Embora pareça estranho, estava rodeada por espinhos com pequenas chamas e andava de um lado para o outro, como se estivesse passeando. De repente essa coisa virou-se para me olhar e parou. Foi exatamente nesse momento que olhei para minha mãe, e ela estava lá, chamando por mim. "Mamãe, mamãe", eu falava, mas de certa forma ela me conhecia, e naquela ocasião, ela pensou que eu só queria perturbá-la, e continuou com o que estava fazendo na missa.
Eu entendi que ela não ia me dar atenção. Ela continuou com sua oração, e eu virei minha atenção para fora novamente. Mas isso não estava assim durante toda a missa. Eu fiquei com isso na cabeça, mas felizmente nada mais aconteceu. A missa terminou, fomos para casa e contei isso para minha mãe. Mas ela não acreditou, disse que eram coisas de crianças e sei lá mais o quê. E assim se passaram os anos. Quando eu tinha cerca de 14 ou 15 anos, estava aprendendo a fazer pão em um local chamado de taler, onde o pão é feito. De vez em quando eu ficava em uma rede onde dormia o pai do dono da padaria, que havia falecido recentemente. Em uma ocasião, já eram 9 da noite e havíamos terminado o trabalho. Eu me deitei naquela rede, deixando apenas uma luz fraca da padaria, a única que ficava acesa durante a noite, na cozinha, que iluminava o taler. Eu estava sozinho naquele momento, e enquanto começava a adormecer, de repente senti como se alguém estivesse segurando a rede com as 2 mãos e me balançando de um lado para o outro como se quisesse me derrubar. Foi tão forte que abri os olhos e olhei ao redor, mas já haviam me soltado. Eu apenas me mexi um pouco com o impulso que restava, olhei e não havia ninguém. Em seguida, lembrei que cerca de 3 semanas antes, como todas as tardes, estávamos trabalhando na padaria. E de repente me vem um cheiro, como aquele cheiro peculiar de uma vela quando a apagam. Acontece que na padaria não usávamos uma única vela em nenhum lugar, nenhuma sequer. Passa um tempo, menos de 1 hora talvez, e telefonam para a padaria informando que o pai do dono havia falecido. Ainda assim, naquela noite acreditei, para não me assustar mais, que tinha sido minha imaginação, um sonho. Não porque eu nem estava completamente dormido, e além disso a rede estava se movendo mesmo com os olhos abertos, mas essa foi minha conclusão naquela noite. Passaram-se os anos, comecei a estudar a Bíblia, tinha 23 anos, ligado aos Testemunhas de Jeová, e lá conheci uma garota na congregação. O tempo passou, nos tornamos namorados, eu visitava a casa dela sempre que saía do trabalho, e em uma noite, estava lá convivendo com ela, às vezes com sua mãe, já que moravam sozinhas, as 2, já que o pai delas, assim como o meu, havia falecido. A diferença de apenas alguns meses, o dia passa e a noite chega. Como muitos sabem, o país tem suas fases difíceis, e naquele tempo, andar na rua por volta das 9 ou 10 da noite já era muito perigoso. As gangues poderiam te fazer algo se te vissem por aí. Por isso, a mãe da minha namorada me perguntou se eu não queria ficar para passar a noite. Eles tinham uma rede na sala e eu poderia ficar lá, então aceitei. Liguei para minha mãe, avisei e fiquei lá. Ao deitar, fiz isso naquela rede, como eu disse. Ela dormia com a mãe no quarto dela. E por volta das 11 da noite já estava quase caindo no sono, com os olhos fechados, quando sinto que embaixo da rede, vocês sabem, como uma cama suspensa no ar, sinto alguém passar por baixo, na altura da minha cabeça, e senti porque me moveram. Parecia que tinha batido a cabeça com as costas de alguém que passava agachado. Digo agachado, porque pensei que era minha sogra que estava passando para pegar algo na cozinha ou sei lá. Então me viro para ver se era ela, já que achei estranho que, para passar, não precisaria ir por baixo da rede. Quer dizer, havia muito espaço na sala. Aconteceu o mesmo que na oficina da padaria. Naquela sala, havia uma luz suave que iluminava bem o ambiente, o suficiente para não incomodar ao dormir, mas o bastante para ver se havia algum rato ou algo assim. Mas não havia ninguém e não se ouvia nada. Então deixei para lá. O que mais poderia fazer? Passaram-se apenas alguns dias e contei para minha namorada um dia que a vi. Conversamos sobre várias coisas e ao me ouvir contar tudo isso, ela não soube o que dizer, só achou estranho porque pensou que talvez fosse a rede, já que era onde o pai dela dormia. Ao ouvi-la, fiquei sem saber o que dizer, arrepiado, e ela percebeu, perguntando o que estava acontecendo. Respondi que nada, que talvez tivesse imaginado, adormecido ou poderia ser qualquer coisa. Isso eu disse a ela, mas sabia que não era assim. Tudo o que me aconteceu foi estando completamente acordado.
Isso foi por volta de 2005. Viemos para os Estados Unidos e foi só em 2017 que algo estranho aconteceu novamente quando estávamos no nosso apartamento. Já tínhamos 2 filhos e, devido ao meu trabalho, chegava por volta das 11h30 da noite. Nessa época, nossos filhos já estavam dormindo no nosso quarto com a mãe deles. Eles não gostavam de dormir no próprio quarto. Diziam que tinham medo, mas nunca nos explicavam o motivo. Para não incomodá-los, eu ia dormir em uma das camas dos meus filhos naquele quarto. Enquanto estava deitado lá, tive a sensação de que havia alguém comigo. Como a porta de entrada ficava bem na cabeceira da cama, tive que me virar completamente para ver se um dos meus filhos ou a mãe deles tinha entrado. Mas, na porta, vi uma sombra, uma silhueta negra, mas negra intensa, uma escuridão profunda. Mesmo com a porta dos meus filhos sendo de um tom escuro, essa sombra era ainda mais escura. Ela era do tamanho da porta, alta, e estava me encarando. Meu coração estava disparado, pensando que não podia ser possível que minha mente estivesse me pregando uma peça, que não poderia estar vendo isso. Tudo isso eu dizia a mim mesmo enquanto não tirava os olhos dessa sombra e depois de, sei lá, uns 5 ou 7 segundos eternos. Por certo, na minha frente, naquele apartamento, não encontramos nada estranho, nenhuma história pela qual tenha passado, nada, simplesmente isso aconteceu comigo. De vez em quando, eu ouvia passos quando ficava sozinho, mas meus filhos estavam na escola, minha esposa fora de casa. Eu me levantava e procurava, mas nunca havia ninguém. A silhueta que vi de novo foi a mesma que vi quando era criança, lá do lado de fora da igreja, a que tinha espinhos com fogo, só que agora não tinha isso. Mas tenho certeza de que era a mesma, só que nunca soube o que queria, porque a vi de novo e espero nunca descobrir. As semelhanças entre alguns seres são muito especiais, pois muitas vezes nos ajudam a entender, dentro do que podemos conhecer, claro, o comportamento, o que buscam ou para o que vêm, e também evitam que passemos por maus momentos como esses relatados. E vocês, o que acham que foi isso? Sabem de alguma maneira para evitar encontrá-los? Colocando uma vela, oração ou algo do tipo, algo diferente? Essas foram as histórias de hoje. Não esqueça que você também pode ter sua experiência narrada em nosso canal. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.